Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a Verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, feliz dia, muito obrigado pela sua companhia. Se você estava precisando de um ponto de apoio, uma palavra de incentivo para começar a mudar a sua história, então agora não precisa mais, você já encontrou. Está no ar o programa Aceite ou Noie, para levar até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado e seja bem-vindo. A Evani Pires não é tímida ao confessar. Fumava 1,5 maço de cigarro por dia. Mas, após conhecer a prática de purificação da mente da Aceite ou Noie, ela parou de fumar. Saiba que prática é essa no quadro Sou Feliz de hoje. E de uma hora para outra, assim, sem nenhum sofrimento, sem nenhum constrangimento, eu enjoei do cigarro. O preletor Fernando Antônio Mendes Marques explica em sua palestra de hoje que a mente não se encontra no mundo das formas. Se eu desejo manifestar as boas ondas mentais em minha vida, eu tenho que sintonizar as minhas atividades, aquilo que eu faço no dia a dia, com as ondas de Deus. Isso significa oração. Muitos chamam este livro de um livro milagre pelos proveitos advindos dele. O que ele tem de tão especial que os chamam de milagre? O que tem feito com a vida de tantas pessoas mundo afora? Roy Eugene Davis, autor do livro, ele fala coisas aqui fantásticas. Por exemplo, a maioria das pessoas é limitada pelo seu modo de pensar e por seus problemas emocionais. Você culpa o passado? Culpa os outros por não entenderem? Culpa seus pais, culpa os professores, culpa o meio em que você vive? Como superar todas as dificuldades, ser feliz? E este livro, Imaginação Criadora, ele norteia os leitores para o sucesso, para a felicidade, para a prosperidade. Penso eu que este livro foi escrito para você. Para adquirir esse e outros livros da nossa literatura, procure a associação local ou núcleo da regional mais perto de você, através do site www.sni.org.br. Você pode também adquiri-los pela livraria virtual, ou ainda ligue 0800 770 2600 ou do telefone celular 0 operadora 11 5074 4180. Muito obrigado. A Evani Pires fumava 1,5 maço de cigarro por dia, mas isso mudou. Hoje ela está livre do vício. A força necessária que ela encontrou na prática da purificação da mente foi decisiva e ela realizou através da Aceite ou Noie. Veja detalhes no quadro Sou Feliz de hoje. Eu era fumante, inveterada, fumava 1,5 maço por dia e fiz por 2 anos seguidos a purificação da mente. No papel em branco eu escrevi que eu havia parado de fumar, que o cigarro era fedido, que eu não queria mais fumar de maneira nenhuma. Escrevi e repeti até ficar marca no papel de tão forte que eu escrevi. E de uma hora para outra, assim, sem nenhum sofrimento, sem nenhum constrangimento, eu enjoei do cigarro. Por fim eu deixei, larguei o maço em cima da mesa e nunca mais peguei. Não tenho nenhum
nenhuma preocupação, nenhuma vontade, não sonho com cigarro, as pessoas podem fumar perto de mim que não tem nenhuma, não me constrange. E eu sou muito grata por isso. Muito obrigado a Seiichi Noye, a Deus, ao mestre Masaharu Taniguchi, muito obrigado. Sabia que você pode fazer com que os seus antepassados, parentes e entes queridos já falecidos recebam o seu amor e a sua gratidão lá no mundo espiritual? Muita alegria, graças a Deus, uma festa maravilhosa. Todo mundo muito feliz por estar aqui, já fazem 9 anos que a gente participa todos os anos. A gente está muito feliz de estar aqui, podendo reverenciar os nossos antepassados. Estou muito feliz de estar aqui. Aqui onde estou é o Santuário Roso do Brasil, onde acontecerá a 58ª festividade do Santuário Roso do Brasil e a 30ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e Angola. Venha participar de uma cerimônia de muita fé e gratidão. É dia 13 de abril, das 9 às 14h30, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Biúna, que fica a 70 quilômetros da capital do estado de São Paulo. Informe-se 0800 770 2600, 0 operadora 11 5074 4180 ou pelo site www.sni.org.br/roso. Participe desta corrente de amor que une o céu e a terra numa das maiores festividades espirituais do Brasil. Muito obrigada. Muito se diz e se estuda sobre as camadas mentais do ser humano. Na Seiichi Noye, esse assunto é analisado a fundo. Vamos assistir agora a palestra com o tema A Mente Não Se Encontra no Mundo das Formas, com o preletor Fernando Antônio Mendes Marques. Vem comigo. Muito obrigado, queridos telespectadores. Estamos iniciando mais um programa da Seiichi Noye e o estudo, nesta oportunidade, tem como tema A Mente Não Se Encontra no Mundo das Formas, que se encontra no livro A Verdade, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A pergunta é, onde se encontra a nossa mente? Estudaremos para que possamos obter a informação correta e como utilizarmos a nossa mente de forma correta. Cidade de Buenos Aires, Argentina, gostaria de compartilhar com os senhores. Cidade de Buenos Aires, Argentina, 2 amigos tenistas profissionais se encontram e um amigo comunica que há 15 dias atrás ele estava na cidade de Montevidéu, e uma pessoa pediu ajuda para que ele pudesse fazer uma doação em dinheiro, porque essa pessoa tinha um filho e o seu filho estava com uma doença grave. E aí, quando ele contou para o amigo que ele fez a doação, o amigo rapidamente disse, mas você não vai me dizer que quem lhe pediu foi uma senhora assim, assim, assado. Deu todas as características físicas da pessoa. E ele naturalmente respondeu, sim, a pessoa que fez a doação, que fez o pedido, tinha estas características. E aí o amigo, o que não tinha feito a doação, comentou, olha, mas essa pessoa, ela, primeiro, não tem filho. Segundo, ela se utiliza de exames falsos para pedir doações às pessoas. Na realidade, você fez a doação, mas a sua doação não foi para uma criança adoentada, mas sim para uma pessoa que aplica golpes em outras pessoas. Ele poderia ter ficado chateado, zangado, decepcionado com a atitude da pessoa. Ele virou para o amigo, naturalmente, depois de ter feito uma doação que não foi pequena, e disse, você quer dizer que ela não tem um filho que tem uma doença grave? E ele respondeu rapidamente, não, ela nem tem filhos. E aquela pessoa que tinha feito a doação disse, graças a Deus, não existe criança nenhuma que tenha uma doença grave.
Ele tinha feito uma doação. Poderia ter ficado chateado pelo fato de ter feito a doação para uma pessoa que agiu de má fé. Mas o pensamento dele naquele momento, a postura mental foi de se sentir feliz por saber que não existia uma criança que tinha uma enfermidade. Percebe a reação, a postura mental diante de determinado fato? Um outro fato bem interessante que poderíamos compartilhar com todos os senhores. Senhora, ela trabalhava como voluntária em um hospital. Esse hospital, as pessoas elas tinham doenças muito graves, e está essa pessoa dentro de um quarto, cuidando das feridas de um doente, e nesse dia, um empresário, que ajudava financeiramente esse hospital, está visitando esse hospital, e ao passar pela porta, ele percebe aquela senhorinha, 60, 70 anos de idade, ela cuidando carinhosamente das feridas no corpo do doente, da pessoa que estava internada naquele hospital. E ele parou na porta, observou a cena, e quando a senhora percebeu a existência dele, a senhora se virou para ele e ele comentou: olhe, eu não faria isso por dinheiro nenhum no mundo. Eu não faria isso. A senhora deu um breve sorriso e disse: eu também não. Isso significa que aquela senhora não estava fazendo esse ato de amor para receber, mas a atitude mental dela era de querer apenas ajudar. Era um ato de amor. Como nós vamos estudar, a mente não se encontra no mundo das formas, página 146, palavras do professor Masaharu Taniguchi. O valor do ser humano também não depende do seu tamanho físico. O valor de um livro está no seu coração, ou seja, no seu conteúdo. O valor do homem está na sua mente. Se desejamos ser pessoas de valor, temos de formar primeiramente a nossa mente. São determinadas atitudes que determinam como é formada a nossa mente, quais são os princípios que regem a nossa mente. Como nós vamos estudar onde se encontra a nossa mente, nesse capítulo, o professor Masaharu Taniguchi ele diz que no passado, na época dos samurais, olha que interessante, na época dos samurais, os samurais acreditavam que a mente estava na barriga, e alguns deles abriam a própria barriga para mostrar que a sua barriga não tinha impurezas, porque eles acreditavam que abrir a barriga para mostrar que não tinha impureza significa mostrar que a sua mente era pura. Com o passar do tempo, esse conceito de que a mente estava na barriga foi superado. E algumas pessoas passaram a acreditar que a mente estava no coração. Tanto é que alguns batiam no peito e diziam: tudo está dentro do meu coração. Naturalmente, esse conceito mudou e algumas pessoas passaram a afirmar que a mente estava no cérebro, ou seja, barriga, coração, cérebro. E aí houve pessoas até que retalharam o cérebro para tentar encontrar a mente. Olha o que o professor Masaharu Taniguchi nos diz na página 147. A mente não se encontra no mundo das formas. Isso significa que ele está dizendo que a nossa mente, se ela não se encontra nesse mundo das formas, a nossa mente é invisível. Ele dá um exemplo bem interessante. A nossa mente é semelhante às ondas de rádio. Você não vê, mas sabe que existe. Para que possamos estudar mais, ele diz assim: as ondas de rádio existem para emitir o som, só que para que esse som se manifeste nesse mundo dos 5 sentidos, é necessário um aparelho receptor, que tem uma antena, para alguns conhecido como rádio. Ou seja, um rádio é um aparelho receptor com antena onde ele recebe as ondas de rádio e a emite como som. Se a nossa mente não se encontra no mundo das formas, quando ele diz que a nossa mente é invisível, o professor Masaharu Taniguchi ele diz que o aparelho receptor para receber as vibrações da nossa mente nada mais é do que nosso corpo carnal. Esse é o aparelho receptor. Só que o professor Masaharu Taniguchi ele nos ensina que o corpo é o aparelho receptor e a antena é a nossa cabeça. Ou seja, a cabeça é como se representasse a antena para emitir as vibrações da mente. E ele diz mais:
A cabeça serve como antena e o peito, entenda peito, o nosso coração, regula a antena. Ou seja, a mente é invisível, ela se manifesta simbolicamente no aparelho receptor chamado corpo carnal. O corpo tem a cabeça como antena e o coração como aquilo que regula a antena. Se eu desejo manifestar bons pensamentos e bons sentimentos, ou seja, se eu desejo manifestar a minha imagem verdadeira, a vida de Deus, que é a minha vida, o meu coração precisa estar limpo. Porque se o meu coração não está limpo, significa que eu estou maculando o coração. E se o coração regula a antena, ao guardar sentimentos negativos no meu coração, eu não me permito receber a vibração correta desta mente que é invisível. Para que possamos estudar mais, ainda na página 147, o professor Masaharu Taniguchi diz assim: se o coração estiver preenchido de mente pura, conseguiremos discernir claramente o que é agradável, o que é belo, o que é gracioso, o que é triste, o que é alegre. Sendo a cabeça a antena que tudo capta, é preciso que esteja sempre lúcida. Vamos abrir aqui um espaço para uma explicação. Todos nós temos uma mente, sim? E esta mente, conforme os ensinamentos da Setioneira, se divide em mente consciente, subconsciente e supraconsciência. Só que esta nossa mente se manifesta através dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, sejam positivos ou negativos, eles têm a possibilidade de se manifestar em dois locais em nossa vida. Tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você emite para o universo, ele tem duas possibilidades de concretização. Ou os nossos pensamentos se concretizam simbolicamente no nosso corpo carnal, ou os nossos pensamentos se manifestam no nosso ambiente. E por isso que aprendemos dentro da literatura que este mundo que nos rege é um mundo de projeção da mente. Exemplo, alguns anos atrás, uma grande companhia petrolífera, em um dos seus navios houve um acidente, companhia Exxon Valdez, e milhares de litros de petróleo cru foram jogados no oceano. Foi uma das maiores tragédias ecológicas da época. Ou seja, houve reclamações do mundo todo porque o oceano ele foi poluído. O professor Masaharu Taniguchi ele nos diz que muitas pessoas, por desconhecerem o poder dos seus pensamentos, por desconhecerem a verdade de que este mundo é projeção da mente, por não conhecerem esta verdade, passam a emitir pensamentos e sentimentos negativos que estão manifestando em sua vida tragédias e dificuldades. Aparentemente, a companhia poluiu os mares e oceanos, mas são muitas as pessoas que não percebem que, dependendo dos pensamentos e sentimentos negativos guardados no seu coração, ela também está poluindo o seu destino. Ela está plantando coisas negativas para que ela possa colher em suas vidas. Por isso que muitas vezes pessoas não percebem. Está desempregada, às vezes é fruto de uma mágoa e um ressentimento de um chefe anterior. Está faltando prosperidade dentro do relacionamento, às vezes é fruto de desarmonia entre marido e mulher. A pessoa que não consegue alcançar os objetivos na vida, às vezes é porque falta sentimento de gratidão em relação aos pais e tem uma mente insatisfeita em relação à postura dos pais, e essa mente insatisfeita projeta em sua vida dificuldades. Poderíamos até citar dois exemplos que falam de corpo e ambiente. Exemplo, uma das, tá? Não podemos dizer, esta é apenas a causa mental. Se uma doença se manifesta no corpo de uma pessoa, isso significa que existe na sua mente, no seu consciente e subconsciente, determinados pensamentos negativos que fizeram que se manifestasse simbolicamente em seu corpo esta doença. Tomemos como exemplo câncer na garganta. Dentro do livro Assim se concretiza o bem, o professor Masaharu Taniguchi nos cita qual é a doença, a causa mental e que postura mental a pessoa tem que ter para que esta doença desapareça, já que este mundo é projeção de nossa mente.
Câncer na garganta, pessoas que proferem palavras ásperas e cortantes. Tudo que fala fere, tudo que fala machuca, a palavra é afiada. Quando ela expressa o seu sentimento para outras pessoas, ao invés de levar alegria, ela acaba levando tristeza. E ao levar tristeza para essas pessoas, ela não percebe, mas emite uma vibração. É como se voltando o coração que regula a antena para receber as vibrações desta mente, emite uma vibração que macula este coração. E esta vibração negativa acaba se manifestando no mundo dos 5 sentidos como uma doença. Se deseja fazer com que o câncer na garganta desapareça, é necessário com que ela possa mudar a vibração. Se a palavra é afiada, se a palavra é desarmoniosa, ela tem que passar a proferir palavras harmoniosas, palavras cheias de amor. Ao agir dessa forma, ela vai se permitir fazer com que a enfermidade desapareça e, naturalmente, ela passe a manifestar a perfeição que lhe é inerente. Esse é um exemplo de um pensamento negativo que se manifestou em nossa mente e que se traduziu simbolicamente no nosso corpo. Mas vamos dar um exemplo de um pensamento negativo que pode se manifestar no nosso ambiente. Uma pessoa que ela deseja casar, ela quer encontrar metade da alma, mas tem um profundo sentimento de mágoa e ressentimento em relação aos pais, ela tem um conceito negativo do casamento, porque viu pai e mãe brigando demais, ela cria uma condição mental negativa para que a sua metade da alma, não apareça. E se aparecer, pode ser que essa metade da alma traga alguns defeitos semelhantes à postura que ela viu negativa, tanto do pai como da mãe. Continuando, página 148 do mesmo livro, e aí gostaria de aproveitar esta oportunidade para divulgar 2 coisas. Primeiro, se você está conhecendo o ensinamento da Seitonei agora e deseja, está conhecendo ou já conhece e deseja se aprofundar mais ainda na Seitonei, você pode entrar na nossa página na internet www.sni.org.br, está aparecendo na sua tela, ou nos ligar através do telefone 0800 770 2600 para obter maiores informações e como obter os livros da literatura da Seitonei. Mas aqui é um convite todo especial para você que está participando pela primeira vez, para a senhora que está participando pela primeira vez, para o senhor que está em contato com o ensinamento da Seitonei pela primeira vez. Nesse mesmo telefone, o senhor pode, ou na mesma página na internet, você pode adquirir informações sobre o Domingo da Seitonei. É um evento realizado em todas as regionais e núcleos da Seitonei, todos os domingos, sempre às 9 horas da manhã, para as pessoas que estão começando no ensinamento da Seitonei. Ou seja, esta é uma atividade que é direcionada para quem está chegando. Entre em contato, tenha mais informações e participe conosco também das nossas atividades nas regionais e núcleos. Voltando ao livro, página 148, a mente não se encontra no mundo das formas, esse é o tema que estamos estudando nesta oportunidade. O professor Masaharu Taniguchi diz assim: para mantermos a calma e fazermos manifestar em nosso corpo boas ondas mentais, temos de sintonizar com as atividades, Atenção! Para mantermos a calma e fazermos manifestar em nosso corpo boas ondas mentais, temos de sintonizar as atividades cotidianas com a mente de Deus. Olha que interessante. Se eu desejo manifestar as boas ondas mentais em minha vida, eu tenho que sintonizar as minhas atividades, aquilo que eu faço no dia a dia, com as ondas de Deus. Isso significa oração, ou seja, ter um contato, criar o hábito de pensar constantemente em coisas boas. Existe oração estática e oração dinâmica. Estática, aquela que você centra corpo e mente e pensa num Deus criador do universo, na perfeição. Dentro da literatura da Seitonei, nós aprendemos a fazer a meditação Shinsokan, todos os dias sem falta. Ver, sentir e contemplar Deus. Existe a oração dinâmica, é aquela oração que você não está fisicamente parado, mas independente de onde você está, o que estiver fazendo durante o dia, seu pensamento está voltado para coisas boas. Livro dos Jovens, na introdução está escrito assim: seja puro,
seja justo, seja nobre, seja grandioso. Isso significa que em seus atos, pensamentos e palavras, quando você tem contato com o coração, você se permite com que Deus se manifeste, com que a sua perfeição se manifeste naquilo que você pensa, fala e faz. Exemplo interessante, às vezes há um conceito de que o ser humano, para alcançar os seus objetivos, tem que sempre estar levando vantagem, e esse levar vantagem, às vezes, ele acaba maculando o ideal interno. Por isso que você tem que estar centrado naquilo que você é de verdade, vida de Deus, mas se permitir manifestar essa vida de Deus em atos, pensamentos e palavras. Pai, filho de 13 anos, pai, o filho de 13 anos e o filho de 9 anos na porta do cinema. E aí o pai se dirige com os filhos para comprar os ingressos. E lá dizia, pai inteira, filho até 13 anos, até 15 ele poderia pagar a metade, de 9 a 15 a metade. Aliás, de 8 a 15, pai, filho de 13 anos e filho de 8 anos. E dizia, de 8 a 15, metade do ingresso. E o pai, como adulto, inteira. O pai virou para a pessoa que atendia e disse, eu gostaria de 3 entradas, uma inteira e 2 meias, para os meus 2 filhos. E ela perguntou para o pai, quantos anos tem as crianças? Ele disse, um tem 13 e o outro tem 8. Ela olhou para ele e disse, olha, se o senhor me falasse que o pequeno tem 7, eu nunca iria adivinhar. E aí o senhor poderia só pagar uma inteira e uma meia. Ele olhou carinhosamente para a moça e disse, é verdade, eu poderia ter lhe dito que o pequeno tem 7 e eu livraria de pagar meia entrada. Acontece é que, primeiro, ele sabe que tem 8. Segundo, o mais importante, eu sei que ele tem 8. E se eu faço isso, eu não estaria sendo honesto, não com você, mas não estaria sendo honesto comigo mesmo. Isso significa que essa pessoa irá alcançar os seus objetivos. Essa pessoa tem um coração limpo. Essa pessoa sabe que aquilo que ela emite, que ela joga no universo, vai fazer com que ela passe a alcançar todos os seus objetivos. Aprendemos que a mente é invisível, mas que se manifesta através dos nossos pensamentos e sentimentos. Desejo a todos que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, sejam sentimentos de Deus, sejam pensamentos e sentimentos bons para nós e para todas as pessoas. E, consequentemente, todos os nossos objetivos serão alcançados. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Informe-se sobre nossas reuniões enviando e-mail para sni@sni.org.br ou acessando o nosso site www.sni.org.br. Temos encontros em mais de 6.000 pontos espalhados pelo Brasil. Lá você encontra paz espiritual, respostas para os mais diversos problemas e uma recepção super acolhedora. A entrada é franca. Fica por aqui mais um programa Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza e aguardando aí a sua participação nos nossos eventos, tá bom? A vitória na vida não é uma questão de músculos, mas de força mental. Orar é tornar-se mentalmente forte. Vamos juntos então ao nosso momento de oração. Oração para prosperar vivendo de acordo com a lei do universo. Deus é a lei que rege o universo. A lei do universo não é lei que mata, e sim lei que vivifica. Portanto, aqueles que vivem em conformidade com a lei do universo são vivificados, e aqueles que vivem infringindo a lei do universo encontram a morte. Eu que sei disso, prometo a mim mesmo viver sempre em conformidade com a lei que rege o universo.